Gravando mais uma vez. Boa tarde, pessoal! Vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando. Vamos chegando porque a entrevista do Jornal Silvano News já está começando. Então, antes da gente começar a entrevista, vamos chamar a vinhetinha já pra gente fazer o começo da transmissão. Chama a vinhetinha, por favor. Obrigado. Hoje o Jornal Silvano News, entrevistas do Jornal Silvano News, começa de uma forma diferente. Que diretor, tá? Tudo ok. O Jornal Silvano News, entrevistas, começa de uma maneira diferente. Pra gente falar do caso da família Aguiar e do desaparecimento dos corpos e os vestígios de busca dos desaparecidos que morreram. Não sabemos como é que foi como é que é, editor? Não sabemos como é que foi decepcionante ver que esse policial militar, esse brigadiano militar da Brigada Militar, esse brigadiano da Brigada Militar, o nome dele é Cristiano, ex-marido de Silvana, não sabemos o que esse policial militar fez com os corpos da família Aguiar, começando pelo seu Isaías, Dalmira e também Silvana. Segundo a polícia militar, a brigada militar e a polícia civil decidiu a prisão preventiva contra esse bandido que não dá para se dizer que é uma pessoa do bem, mas ele é uma pessoa do mal, que foi ele que tirou a vida da família Aguiar, foi ele que arrancou a vida não sabemos direito expressar sentimentos, mas foi ele que tirou a vida, assim, do seu Isaías, Dalmira e Silvana. Segundo a polícia, eles estão investigando que no meio das investigações os corpos devem ser encontrados com vida ou sem vida, mas foram encontrados sem vida. Mas também eu quero saber de uma coisa aqui entre o lance da família Aguiar. Será que no primeiro dia que as câmeras de monitoramento gravaram que os corpos foram encontrados, ou o carro que foi encontrado na casa de Silvana é assim do policial militar dela, ex-marido dela, não sabemos qual foi o negócio, mas eu te conto agora porque o Patatá e Macaco está aqui e ele sabe de tudo. Patatá, tu pode dar, por favor, o seu depoimento sobre o vestígio do caso dos desaparecidos da família Aguiar? Patatá, boa tarde. Boa tarde, Samuica. Boa tarde a todos que estão nos assistindo na live do YouTube, pelo Jornal Silvano News Entrevistas. Eu acho que isso é um assunto muito sério, Samuca. Que esse negócio das pessoas que desapareceram, que no caso seu Isaías, Dalmira, Samuca e Silvana foram desaparecidos e os corpos foram encontrados com marcas de morte instantânea. Não sabemos como é que vai ser a sepultura da família Aguiar. Não sabemos como é que vai ser a sepultura, Samuica. Agora é com você, Samuica Maine. Obrigado, Bodatá, Macaco. Sua opinião a respeito sobre a família Aguiar. A minha opinião é que eu concordo com o Patatá, Samuica. E tu, Samuica, concorda com o Patatá? Sim, Macaco, eu concordo plenamente. Eu vou dizer que eu concordo com o Patatá. Porque se não fosse graças ao trabalho da perícia
da perícia criminal, graças ao trabalho da perícia criminal e não fosse graças ao trabalho da perícia criminal, nunca ia ser encontrado ou encontrada dentro da casa de Silvana Aguiar marcas de sangue que pode ser vestígios da morte dela e mais do pai dela e da mãe dela, que é o seu Isaías, e a Dalmira. Bem, a gente continuando aqui com o jornal Silvano News, com a nossa entrevista. Agora a gente vai falar sobre previsão do tempo. Roda a vinheta, vou ali me preparar. Sejam bem-vindos e bem-vindas na nossa previsão do tempo. Aonde que a temperatura tá predominantemente nublado, tá parcialmente nublado, tá predominantemente ensolarado, tá naquelas que eu vou ter que te contar, gente, vai estar naquelas mesmo. E a temperatura pode estar mais agradável, pode estar mais moderada para leve e leve para moderada, ok? Te atualizo isso da previsão do tempo já depois do intervalo, tá? Porque agora vamos trazer as últimas notícias do país e do mundo, tá? Começando sobre a guerra entre Irã e Israel. Será que os refugiados do Irã decidiram largar da guerra ou a guerra continua? Será que o Irã vai bombardear Israel ou Israel vai bombardear os Estados Unidos? Essas informações eu vou pegar agora com vocês aqui no Silvano News, porque a gente precisa dessas informações. Porque será que o Irã vai bombardear Israel ou Israel vai estar concordando com os Estados Unidos de um atirar míssil em um e outro atirar míssil em outro? Será que eles vão estar naquela concordância? Te conto já depois do intervalo. Que agora o assunto de hoje aqui do programa tem a ver sobre falta... Espera um pouquinho, deixa eu deixar aproximadamente aqui. O assunto de hoje tem a ver sobre falta d'água. Segundo os moradores de São Paulo, Piauí, Maranhão e Rio Grande do Sul, a empresa terceirizada que faz o abastecimento d'água e da contagem dos relógios não foram feitos anualmente. Segundo a empresa da Conab segundo a empresa do DEMAI, ia ser feito os abastecimentos d'água nesse início de tarde. Só por causa de uns contratempos, eles iam cancelar o abastecimento de água, porque não foi feita da maneira adequada. Te conto já depois do intervalo. Que tá na hora de brincar. O show da Xuxa é esse. Tá na hora de brincar. Porque tá na hora da gente falar de um assunto que vai te deixar puto da cara. Sabe de que assunto a gente tá falando? Vocês vão ficar sabendo desse assunto
que esse assunto tem a ver sobre consumo do preço do café. Segundo os supermercados brasileiros, o preço do café está na marca dos R$ 25, gente. É bom levar o dinheiro em papel, porque o café, ó, deve dar uma elevada. O café deve ficar caro pra chuchu, gente. O café, com esse aumento histórico da safra, o que mais enriquece o cardápio dos brasileiros é a forma que o produto é produzido e da forma que o produto é adquirido. Vou debater isso com eles agora mesmo. Patatá, o que tu acha? Se a gente deve debater esse assunto, sim ou não? Sim, Samuca, Samuca. Então, boa tarde, Samuca, boa tarde, macaco, boa tarde a todos. Como tu disse, né, Samuca? O preço do café que foi adquirido pode ser reproduzido e pode elevar o preço médio e o preço alto. Não sabemos como é que vai ser essa relevância de preço, mas o café deve ser o primeiro produto que adquira valores essenciais nos últimos anos. Ok, Samuca? Agora é com você, Samuca Maine. Obrigado, Patatá. Macaco, sua opinião. A minha opinião é que o café tá ganhando muita relevância, Samuca. Se não fosse graças aos produtores de café, a gente ia estar ralado, que nem o Patatá disse, Samuca. E tu tá completamente certo em falar sobre o café, porque o café é um café que enriquece enriquece o cardápio da manhã, enriquece o cardápio da tarde e enriquece o cardápio da noite. Agora é com você, Samuca Maine. Obrigado, Macaco e Patatá. E como eu disse sobre o preço do café, eu também tomo café, eu gosto muito de café, porque café é bom, faz bem para a saúde e às vezes o café pode dar uma agitada por causa dos medicamentos controlados, mas o café é o que nós temos em geral, tá? Continuando, vamos no ar de um assunto que mais me indigna, mais me apavora. Sabe qual é o assunto que eu vou debater hoje aqui com vocês aqui nessa transmissão da entrevista do jornal Silvano News? Vou debater esse assunto agora com vocês. Fiquem atentos à notícia, ok? O assunto tem a ver sobre maus trato contra os animais. Segundo a lei do Código 15, que é o Código Penal, aonde que se o tutor cometer agressões contra o animal de estimação, é capaz do tutor ir lá numa delegacia de polícia e prestar depoimento do vestígio dos maus tratos contra os bichos. Te conto já, depois do intervalo. Aí vai aqui, o Patatá vai debater com nós e o Macaco também vai debater com nós, que eles são os entrevistados e eles são os nossos analistas. Ok? Ah, agora já tá tocando o sininho, já é declaração agora. Tá tocando o nosso alarme, é 4 horas e 20 minutos. Que o outro assunto tem a ver sobre uma escola municipal aqui de Canoas, no Rio Grande do Sul, que teve que suspender as aulas por causa que uma professora da rede municipal foi plenamente agredida em Canoas, aqui próximo aqui de Porto Alegre, a capital do nosso estado. Após essa professora ser agredida por esse aluno, ou essa professora ser agredida por esse aluno, não sabemos como é que os pais estão indignados com isso aí, mas também sabemos que
Poxa, o aluno vai lá pra quê? O aluno vai lá pra arrumar a briga com o professor ou ele vai lá pra estudar? Pensa bem. Isso aí é uma falta de consciência e é uma falta de educação. Porque se esse aluno fosse bem... Se esse aluno fosse bem educado por essa... Se esse menino, essa menina fosse educado por esse pai, por essa mãe que educasse seu filho e não deixasse seu filho na escola agredir os professores, quem sabe? Quem sabe isso aconteça de novo. E as aulas têm um prazo de voltar até amanhã, em Canoas lá. As aulas... Desculpe. A aula tem um prazo de voltar até amanhã. Seja o que Deus quiser, né? Volta lá em Canoas até amanhã. Tomara que isso seja resolvido, porque já vimos muito aluno ameaçando o professor que vai matar, vai esquartejar, vai sequestrar, vai cometer crimes com o professor. Mas a única coisa é que as ameaças não adiantam nada, gente. As ameaças não adiantam nada. Vai continuar acontecendo, até que a ameaça se transforme nisso aí que estão dando, num excesso de raiva. Pra isso eu vou pro intervalo agora que eu tenho que tomar um café e depois tem a fofoca aqui no programa, tá? Não saia daí. Já estamos de volta na entrevista do Jornal Samuel Flores. Quem é que vocês gostam mais? Do Samuca? Isso, o Samuca, ele é o preferido da galera. Solta o som aí, DJ. O Samuca, ele é o preferido da galera. Porque o Samuca, ele sabe informar. O Samuca sabe divertir. O Samuca sabe fazer todo mundo rir. Eu gostei dessa nova canção e dessa nova frase pra mim, gostei. Prosseguindo aqui com entrevista aqui do Jornal Silvano News, também que ele faz parceria com uma Ele faz parceria com uma... Tá carregando! Então vai comer aqui, cara! Ele faz para o Aqui, ó, pega que eu vou limpar a cabeça aqui, ó. Vou limpar a cabeça desse cabo aqui, ó. Que nojo! Dá um jeito, já vai ser o tema. Eu não vou fazer. Por quê? Eu tenho muita coisa pra fazer aqui. Continuando. Acho que vai parar em qual mesmo, gente? A gente vai parar nas informações daqui da entrevista com Samuel Flores, que agora eu vou começar a te trazer as penúltimas informações. Agora vamos para o giro de notícias. No giro de notícias, vamos falar o que acontece geral em todo o país. Já vou te trazer as últimas informações. Não saia daí, voltamos em instantes, porque agora tá na hora das notícias. Vamos trazer informações preliminares sobre o que acontece em todo o país, o mundo, internacionalmente, mundialmente. Porque estamos falando sobre... Agora já vou falar sobre o assunto que tem a ver sobre a gasolina, etanol, diesel, que tá caro nas bombas. Hoje também nós ouvimos falar no Balanço Geral hoje de uma notícia que tem a ver sobre os postos de combustível. Foi um fiscal lá de não sei... Foi um fiscal, não sei... como é que eu vou explicar, tá, gente? Como é que eu vou explicar? Deixa eu tentar de novo. Foi lá um fiscal para fiscalizar, ok? Foi um fiscal para fiscalizar se o combustível não tá indo para as bombas
ou ele só tá terminando de vez nas bombas. Ok? Fechado então? Tchau, gente. Até amanhã. Fumos. Beijos mulheres e abraços aos homens. Obrigado, Batata, e obrigado, Macaco. Não tem por onde, Samuica. Pode contar com a gente. Te espero sábado e domingo para mais entrevistas. Até lá.